bem? Vamos dar início ao nosso momento hoje. O tema da gente vai ser competitividade, ainda que hoje a gente vai começar a introduzir os conceitos básicos para que a gente possa discutir melhor essa questão da competitividade do sistema agroindustrial. Mas algumas coisas a gente já discutiu aqui no curso. Eu queria lembrar para vocês, deixa eu pegar aqui uma caneta para ficar melhor, para a gente visualizar. Então, nós já passamos pela discussão, da transformação agrícola, as mudanças que foram sendo introduzidas na agricultura, principalmente através da tecnologia, o que gerou a constatação por pesquisadores de que em algum momento essa produção agrícola já estava totalmente integrada no processo industrial ou com o setor industrial, de forma que não era possível mais a gente trabalhar a análise da atividade de forma isolada por setores, como a gente fazia até então. Então a gente discutiu aqui, inclusive, os conceitos que originaram, o que a gente conhece hoje como agrobusiness, ou então como cadeia de produção. E isso foi discutido na aula. Então a gente entrou aqui no segundo ponto aqui dessa discussão. Depois a gente começou a mostrar que na análise econômica, a gente está tomando emprestado a teoria industrial para a gente discutir a questão do sistema agroindustrial. É assim que é discutido hoje essa temática. Então nós vimos que o sistema agroindustrial mostra claramente que aquela ideia neoclássica, econômica, de que o mercado é o coordenador da atividade através do sistema de preços, ela fica bem fragilizada. A gente mostrou os elos da cadeia de produção e a gente mostrou aqui um estudo, especialmente, onde cada segmento enfrenta uma combinação diferente do seu setor produtivo, do seu setor de comercialização, ou melhor dizendo, dos aspectos produtivos e de comercialização, e isso gera modelo de concorrência diferente, mesmo numa só cadeia de produção, ou mesmo num só complexo agroindustrial, como a gente queira estudar, ou pelo ponto de vista da matéria-prima, complexo agroindustrial, ou pelo ponto de vista do produto final, cadeia agroindustrial. De forma que a gente também combinou aqui esses temas, mostrando os elementos que definiriam, ou que iriam definir, o modelo de concorrência no mercado. E dessa visão geral, a gente mostrou quais os modelos que prevalecem em cada um dos elos do segmento agroindustrial. Então, isso aqui é algo que a gente já passou. O nosso tema é resgatar, primeiro, lembrar a todo mundo que quando a gente fala de concorrência, na verdade nós estamos pensando no modelo de estrutura do mercado que é definido, basicamente, num primeiro plano, pelo equilíbrio ou pelo desequilíbrio do número de compradores e do número de vendedores que estão estabelecendo essas negociações. Então, quando a gente pensa em concorrência perfeita, de fato, o sistema de preço coordena essas atividades que são realizadas, orienta as atividades que vão ser realizadas, e o equilíbrio entre os agentes favorece a ideia de que é no mercado que o preço é definido. Contrariamente, ou opostamente, no modelo de competição imperfeita, não existe esse equilíbrio, Aqui eu vou até tirar aqui a minha foto aqui, para todo mundo poder ver melhor. Não existe esse equilíbrio entre os agentes, nem da base da produção, nem e muito menos da base de consumo. Então, essa relação entre consumidores e produtores, que na base de cada um
já não é equilibrada, quando a gente vê no mercado ser negociado em torno de um determinado produto ou de determinado serviço, então a gente percebe também que quem está coordenando as decisões, favorecendo a um lado ou desfavorecendo ao outro, não é o sistema de preço mais. Então nós temos a influência, né, de outros elementos que estão coordenando. E no sistema agroindustrial, a gente discutiu aqui a questão dos contratos, a questão, né, do domínio de algumas áreas, né, de pesquisa, né, de formação de novos produtos, de determinados procedimentos, né, no processo produtivo, que terminam gerando um diferencial, né, que repercute na estrutura de mercado. E aí não tem mais a dominação. Um elemento da cadeia, por exemplo, pode, por contrato, por negociação, né, integrar dois elos ou outros mais, e assim ele pode estar orientando o comportamento, tanto da atividade produtiva como do sistema de preço. Então, o que prevalece nessas estruturas? Não é a competição perfeita, é a competição imperfeita. E nós vimos que a gente poderia, de forma bem simples, indicar dessa forma. Apenas pela composição de vendedores e compradores no mercado, já daria para identificar que para o sistema agroindustrial, a maior parte, né, dessas estruturas estão representadas pelo modelo de oligopólios. E a forma mais simples da gente pensar o modelo de oligopólio é lembrando dessa composição, desse desequilíbrio entre compradores e vendedores. Existem muitos compradores para um determinado produto que está sendo elaborado, mas existem poucos vendedores. Então, apenas um grupo de produtores consegue ali dominar o mercado, e essa configuração daria para a gente a indicação do modelo. O modelo de concorrência não é perfeito, então a gente correria para cá, para anular, não é? Não é perfeito, é imperfeito e, nesse caso, é oligopolizado. Bom, de que forma esse domínio de um pequeno grupo pode ser estabelecido? A gente viu aqui, não é? A partir, né, desse desequilíbrio entre vendedores e compradores, né, nós podemos ver o impacto de barreiras que vão surgindo, né, ao longo da cadeia, que pode inibir esse modelo de concorrência perfeita. Aliás, que pode inibir não, que inibe o modelo de concorrência perfeita. Então, esses grupos maiores terminam dominando determinados segmentos e, mais ainda, influenciando o comportamento de toda a cadeia produtiva, seja através de contratos, seja através de modelos de negócios, não é? Adotados no sistema de produção, por exemplo. Então, eu quero que tal matéria-prima seja rigorosamente utilizada nesse padrão de qualidade, com essas condições de contrato. Então, nesse momento, ele está coordenando, dirigindo tudo que está acontecendo em torno da cadeia. Então, é isso que caracteriza o modelo de concorrência imperfeita. E o que pode gerar essas barreiras que inibem a concorrência perfeita? As vantagens, por exemplo, que a empresa pode obter. Bom, eu sou um grande produtor, eu compro uma grande quantidade de matéria-prima, então eu vou me dar ao luxo de fazer um contrato onde eu possa ter um custo menor pela aquisição dessa matéria-prima, dado o volume que eu estou, né, utilizando. Então isso pode acontecer. Eu pesquisei determinado produto, determinado material, ganhei por direito, aí não há questão sobre isso, a patente, e apenas, né, aquele processo está agora sob o meu domínio, e por um bom tempo, por um período de tempo, eu vou poder ter uma vantagem em relação aos outros produtores. Economia de escala, como a gente viu, né, pode ser dada claramente pode ser observada claramente pela redução do custo de produção. Então, o custo por unidade vai ser menor,
Se eu tenho um custo menor, eu posso ter um preço melhor para oferecer no mercado e com isso eu posso inibir também a possibilidade, né, de novos concorrentes. Diferenciação do produto. Há empresas que já estão tão conceituadas, entre aspas, né, na visão do consumidor, o consumidor já está tão associado ao produto e ao modelo de produção que ele pode se dar ao luxo, né, de colocar um preço diferenciado, agregando valor, não pelo processo produtivo especialmente, não pela matéria-prima diretamente, mas pela posição que ocupa no mercado e pela referência que tem entre os consumidores, atraindo outros consumidores para o seu produto. E, por fim, também a economia de escopo. Quando você tem um processo produtivo e é capaz de gerar, né, dentro dessa concepção de projeto, mais de um produto, então você também tem uma vantagem em relação aos concorrentes. E quando a gente diz vantagem, é o seguinte: quando alguém pensar em competir, né, vai ter que pensar, estudar, analisar, né, ter uma estrutura de capital, né, muito maior para poder entrar nesse mercado competitivo. E isso inibe muitos outros produtores de participar. Em suma, o que eu queria mostrar aqui, que a gente já discutiu, é que nós vamos somando elementos que vão tornando o processo, né, de competição no mercado, né, mais desequilibrado e exigindo maior, né, capital, exigindo maior informação e exigindo, né, maiores estudos e projeções, né, do método de trabalho, do modelo de comercialização, para que possa obter resultados. Caso contrário, nem vai conseguir. Dessa forma, então, nós concluímos que na estrutura do sistema agroindustrial, e aqui não importa, quando a gente fala sistema, não importa se é complexo, se é cadeia de produção, a gente está falando no conjunto, né, de atores que estão envolvidos no processo produtivo, né, desde a questão dos insumos até o consumidor final. E quando a gente vai olhar o comportamento em cada elo desses segmentos, em cada elo, né, desse sistema, melhor dizendo, a gente vai ver que a estrutura, o modelo de concorrência que prevalece é o oligopólio, né? Então, aquela base primeiro, oligopólio, né, um grupo pequeno de produtores oferece um produto a um grande número de consumidores. E a gente identificou, inclusive, modelos de oligopólios diferentes. Então, eu teria aqui um modelo competitivo, né, ligado a determinado setor. Eu tenho um modelo diferenciado, né, eu tenho um modelo concentrado e eu tenho um modelo diferenciado e concentrado, onde a inovação ocupa um papel, né, de extrema importância. Nesse caso, né, os diferenciais vão desde a capacidade de pesquisa, de investimento em pesquisa, até a capacidade de capital para promover mudanças e encontrar novos modelos de produção, de comercialização e até mesmo de produtos. Então, esse foi o ponto que a gente parou. Nós identificamos em cada elo da cadeia um modelo. E a questão que fica é, será que isso realmente bate com a realidade? Será que é assim mesmo? Será que essa não é uma questão também ideológica da gente, em tentar fechar aqui o campo da concorrência, dizendo que o mercado não é capaz, não é eficiente? Então, para não ficar dúvida sobre isso, eu trago esse estudo, né, que é um estudo antigo, não é um estudo novo, ele data aqui de 1996, onde 3 pesquisadores desejaram e fizeram o estudo dessa concentração do sistema agroindustrial brasileiro. Isso que eu estou falando. Você não tem concorrência, né? Você tem perfeita. Você tem um modelo de concorrência imperfeito e
há uma tendência de concentração, né, de alguns atores, de alguns segmentos, né? A gente poderia enxergar nesses segmentos essa concentração, onde um grupo pequeno, um grupo de produtores, termina dominando a atividade produtiva e influenciando o comportamento de toda a cadeia, ou de todo o complexo agroindustrial. Então, esse trabalho aqui para vocês, não é? Depois eu vou enviar para vocês, ele completo, não é? De Montoya, Martins e Marques, e é interessante que eles nem estudaram aqui, né, os elementos aqui ligados à comercialização e ao consumo, né, ao consumidor final. Né? Aqui não tratou dos outros agentes que estão ligados à cadeia de comercialização, nem também do consumidor final, que é tratado também no sistema. Né? Então, eles pegaram só os elementos ligados à produção agropecuária diretamente. Né? Então, a montante e a jusante, como é esse comportamento? Não é só da agricultura, né? Mas da agropecuária. Como é esse comportamento? Será que existe realmente essa concentração? Então, aqui, para não ficar dúvida, né, eles relacionaram, né, a montante às empresas, né, que fornecem produtos químicos, as empresas que trabalham com plásticos e derivados, as empresas que trabalham com produtos farmacêuticos, medicinais e veterinários, e as empresas que trabalham com máquinas e equipamentos. Né? Então, a jusante, os moinhos, os frigoríficos, não é? Aqui, os laticínios, né? Então está aqui o açúcar, o café, os óleos vegetais e os produtos alimentícios. Então, eles fizeram uma pesquisa, né? Está aqui publicada, né, nessa revista, e qual foi o resultado dessa pesquisa? Né? É o que nos interessa. Então, o resultado está aqui. Né? Do ponto de vista da concentração, o que eles puderam observar? Sobre a indústria, os setores, né, químicos, ela está em média, dependendo da região, porque a gente deve lembrar que o processo de agroindustrialização no Brasil, ele gerou desigualdade em vários níveis. Então, gerou desigualdade por produtor, gerou desigualdade por região e gerou desigualdade também por produto. Né? Então, vamos lá. Essa desigualdade aqui, essa concentração aqui, média por setor. Então, o que é que diz, né, o dado aqui? O setor de químicos, né, está aqui, ó, uma concentração de 24%. E no período que eles analisaram, de 10 anos, essa taxa de crescimento da concentração foi de 3,78%. Está aqui, ó. O setor farmacêutico, né, que trabalha aí com a questão das vacinas, a questão da veterinária, 51%. O nível de concentração em média. Não é? E o crescimento de 15,6% em 10 anos. E por aí eles viram o setor, né, de tratores ou máquinas e equipamentos. Olha que coisa, 73,9%. Isso quer dizer o quê? Que quando você vai procurar alternativa de produto, né, e de preço, você não vai conseguir, porque esse mercado está mais ou menos concentrado. Um grupo de produtores, né, dominam a oferta daquele produto. Tá certo? Bom, esse foi o comportamento aqui, a montante, e a jusante eu coloquei aqui. Né? Esse aqui é a questão dos moinhos, né, ligado ao trigo. Olha só que diferença. E mais próximo do setor agroalimentar da gente, né? Aqui no curso de agroindústria. Então, olha só o nível de concentração. 46, está aqui, ó. 58 os frigoríficos, 65 os laticínios, né? Isso quer dizer o quê? Né? Que de um grupo de 100, né, o 65% representa o pequeno grupo que domina aquele mercado. Então, aquele pequeno grupo domina 65% do mercado. A outra fatia está aberta,
mas ele já tem ali um domínio, né, sobre a atividade produtiva. Então, os outros elementos aqui, né, o açúcar, 44, o café, 65, né, os óleos vegetais, né, que estão aqui, 57, e os produtos alimentícios diversos, 49,7%. Então, esse índice de concentração, né, mostra que, né, há uma desigualdade no modelo de concorrência. Um grupo domina o mercado. Então, você dominar 65% do mercado, um pequeno grupo, 50% do mercado, então isso, né, coloca um banho de água fria na ideia que muitos ainda defendem de que o mercado, né, preço é definido no mercado, o sistema de preço pode coordenar as atividades. Na prática, isso não acontece para a maioria das negociações de produtos e no sistema agroindustrial, isso comprovadamente não acontece. Um dado também importante aqui, por exemplo, é sobre o açúcar, que tem uma taxa de crescimento de 20%. Essa concentração tende a aumentar. Aumentou, aliás, né, nesses 10 anos. E os frigoríficos, que concentraram 18,65%. A taxa de crescimento dessa concentração. Então, aqui já não é mais uma teoria sem prova, é uma teoria comprovada. Nós mostramos conceitualmente, né, que havia esse modelo de oligopólio, e aqui nós estamos mostrando, através desse trabalho, né, que na prática isso já foi investigado, tem sido investigado, e isso também se repete. Uma questão importante dessa discussão. Mas por que é importante eu estudar a estrutura de mercado? Eu saber o modelo de concorrência. Então, a conclusão do trabalho que eles apresentam, eu fiz questão de colocar aqui, dá esse tom para a gente, né? Mostra isso para a gente. Então, veja só, na década de 80 e 90, está aqui a conclusão do trabalho. Todos os setores, ó, a montante, vamos ver quais são os setores a montante? Setores a montante, vamos ver aqui. Então, deixa eu voltar aqui. Não deu para voltar? Então, vamos aqui. Todos os setores a montante, deu um probleminha aqui no PowerPoint, analisados, não só apresentaram uma forte tendência à concentração do mercado, né, como também um incremento na desigualdade de faturamento entre suas empresas. Então, por que a gente está discutindo, né, a disciplina, né, no currículo da gente está a disciplina organização industrial, agroindustrial? Porque ele é para estudar essa questão, esse fenômeno. Aquela ideia que as pessoas têm, olha, o setor mais importante é o agroindustrial, é o agronegócio, é o agrobusiness. Então, se alguém entrar nesse segmento, não tem como dar errado o empreendimento. Não é verdade. Por quê? Porque no modelo de concorrência que prevalece, aparece a concorrência oligopolizada. Então, não somente ele concentra a presença de grandes produtores que dominam, como também ele concentra o faturamento. Então, isso inibe, né, uma participação de igualdade. Do ponto de vista do agropecuarista, está aqui, ó, para a gente lembrar isso, né, que a gente está aqui numa região que tem ainda um impacto rural muito grande na produção. Então, há uma incapacidade de negociação na compra de insumos. Ora, se eu não tenho muitas alternativas para comprar insumos, e se eu não tenho muitas alternativas para vender o produto processado, então eu estou em situação desfavorável. E é isso que o trabalho conclui, né? Isso vai implicar numa estrutura de custo totalmente, né, sem flexibilidade. Porque você é tomador de preço de um lado e também tomador de preço de outro. O que quer dizer isso? Quando você vai comprar o insumo, não tem muita margem de negociação. Tem poucos que oferecem. E quando você vai vender o seu produto para ser processado, ou beneficiado, ou mesmo consumido in natura, no nosso caso aqui, para ser processado e beneficiado,
Eu tenho 3 alternativas, mas como estamos falando do sistema agroindustrial, então vamos ficar nesses 2 campos. Quando eu vou comercializar esse produto para processamento, beneficiamento, eu também não tenho barganha para o preço de venda. E muitas vezes eu posso receber um preço que é uma imposição do segmento mais forte. Então, nesse sentido, está comprovado por esse trabalho, né, que realmente isso acontece. Ele coloca aqui, nas estruturas ajusantes, né? Então, vamos voltar aqui. Quais são os elementos da estrutura ajusante? Aqueles que estão recebendo o produto da agricultura ou da pecuária para sofrer beneficiamento ou processamento, um processo de transformação. Então, quando vou pensar nessas estruturas, também a tendência de concentração. Está aqui. E incremento das desigualdades no faturamento. Porém, ressalta-se que também foram registradas tendências opostas, embora tímidas. Então, há espaço para alguma negociação, mas o que domina é a concentração. Na hora de vender o produto, a gente tem poucos compradores. A gente que eu digo produtor rural. Não é? Então, novamente, a perspectiva da produção, existe a capacidade de negociação de venda é enfraquecida. Está aqui, ó, deteriorada. A capacidade de negociação na venda. Então, fica uma situação clara, gente. Do ponto de vista da produção agropecuária, da produção agrícola, você tem uma incapacidade de negociar o preço para comprar um insumo e você tem uma incapacidade de comprar, de vender a sua produção pelo preço que você consideraria mais justo. Então, essa incapacidade gera um sistema com uma certa fragilidade. É por isso que para o pequeno produtor ou para a pequena empresa rural, o melhor seria um fortalecimento do segmento através de cooperativa, através de associação, para provocar uma condição de concorrência melhor no mercado, de competitividade, melhor dizendo, né? No mercado. É sobre isso que a gente vai falar. Bom, a conclusão é isso que a gente está falando. No final das contas, o setor de produção, não é pressionado pelos 2 lados, no agrobusiness ou no agronegócio. Não é? Tanto pelo lado de vendas, compra de insumo, como venda do seu produto. Então, os outros setores terminam influenciando o comportamento da cadeia de produção ou do complexo agroindustrial. Tá certo? Bom, o que a gente pode, então, pensar sobre isso? Qual deve ser as estratégias? Para que a gente está estudando isso? Qual a estratégia que deve ser adotada? Como eu vou enfrentar a competitividade? Então, nesse sentido, né, vou abrir aqui a imagem para que vocês possam ver, né? Nesse sentido, é importante conhecer e saber, né, como funciona essa estrutura de mercado. Então, quais são as empresas que estão concorrendo, quais são as empresas que têm potencial para concorrer, quais são os fatores, né, que têm provocado barreiras e como a gente pode superar essas dificuldades e se tornar competitivo também. Esse é o desafio da empresa agroindustrial. Né? Então, a gente já trabalhou aqui. A competitividade, ó, ela é dada por uma combinação de fatores, de elementos. Né? Então, eu tenho as empresas, eu tenho um ambiente institucional. Vamos lembrar aqui que a agroindústria no Brasil, né, não foi só uma questão das empresas empreendedoras. Houve uma política pública, né, na década de 60 para modernizar a agricultura, dinamizar o setor agroindustrial, e esse pontapé, né, que foi dado na década de 60, foi incrementado na década de 70, e só na década de 80, com a crise do Estado, é que a coisa, né, saiu daquele apoio maciço. Mas mesmo assim, né, o governo tem políticas públicas o tempo todo para monitorar e apoiar esse setor agroindustrial. E nem sempre isso acontece com outros setores. E a estrutura de mercado, né, que faltou um dia aqui, deixa eu colocar aqui, né, para não ficar sem faltar, né?
a estrutura de mercado, né? Quais são as empresas, quantas empresas, qual é o preço, qual é o produto, né? E que concorrência eu vou enfrentar. A gente tem que saber disso. Então, nesse capítulo, tem que conhecer as regras do ambiente de cooperação, tem que conhecer, né, as agroindústrias e os concorrentes, né, o segmento que você participa e os elos que compõem também todos os outros segmentos, e entender qual é o limite do espaço de negociação, qual é o limite do espaço de concorrência, para pensar em estratégias que possam ser definidas. Então, a questão para a gente é como adotar estratégia. De onde vem o estudo das estratégias como um elemento determinante na questão do sistema agroindustrial, das empresas agroindustriais, das empresas de forma geral no sistema econômico. Então para recuperar melhor essa questão da discussão sobre estratégia, eu vou pegar aqui o trabalho publicado no livro Vantagem Competitiva, dos professores Carvalho e Laurindo, que discute um pouco o histórico da origem desse conceito. Então é muito interessante a gente perceber, eu não sei se vai dar para vocês acompanharem aí, deixa eu colocar o monitor aqui da minha fala, o apontador. O primeiro texto, né, que eles destacam na origem da discussão sobre estratégia, está aí do século IV, né, antes de Cristo. E o que o pensamento, qual é o pensamento que prevalece na discussão, né, desse manual, vamos dizer assim, né, a arte da guerra, para muita gente. A lei moral, né, quer dizer, a questão do povo respeitar e considerar e reconhecer, né, a liderança daquele soberano. O céu representaria, nesse caso, as condições climáticas, a terra, as condições do ambiente, o chefe, a capacidade de liderança, de confiança que ele poderia inspirar, e o método e a disciplina, a capacidade de planejamento e de execução, né, de perseverança na execução do que foi planejado. Então, veja, no século IV a.C., já, né, um material didático, um livro que até hoje o pessoal utiliza, né, como fonte de inspiração para pensar as questões da estratégia que deve ser adotada para o negócio ou até mesmo para a vida pessoal. Outra obra importante, também muito polêmica, é a questão da obra, né, O Príncipe, né, do século XVI. Então todo mundo conhece, né, pensamento maquiavélico, né, pensamento de Maquiavel, todo mundo conhece, porque é muito assim pragmático, né? É muito resolutivo, é muito às vezes indiferente. Aquela frase, né, inclusive os autores relembram isso, os fins justificam os meios, então polemiza todas as decisões. Né? E isso também foi uma base conceitual utilizada, né, para discussão, né, e para o aperfeiçoamento do conceito de estratégia. Desse material, desse pensamento, eu achei interessante ela destacar as questões das alianças e dos inimigos. Como tratar os amigos, né, aqueles que estão debaixo das nossas alianças, e como tratar os inimigos, aqueles que podem ameaçar o nosso negócio. Então, eu escolhi esses verbos aí para retratar bem isso. Proteger, enfraquecer. Proteger os aliados, enfraquecer aqueles que são ameaça. Se houver uma possibilidade, né, de confronto, então é melhor ir para a guerra do que para a negociação. Elimina logo. E a ousadia como elemento também chave. Então, outra obra. E no século XVIII, né, a questão militar aflora, as discussões sobre modelos descritivos para que você pudesse adotar estratégia. O que significaria isso? Significaria dizer que você faria uma análise daquela situação, uma análise daquele ambiente, análise daquele contexto, e a partir dessa análise você poderia ou não seguir determinada estratégia. A análise prescritiva não.
É como se você tivesse a capacidade de enxergar uma condição e fazer daquela condição, né, a prescrição para que alguém também possa executar de forma precisa. Então, aí está uma questão para a gente, né, uma curiosidade para a gente pensar. Nós estamos estudando a agroindústria, nós estamos estudando o comportamento da empresa no mercado e, de repente, nós estamos agora chegando num campo onde a influência veio de vários livros, de vários pensadores, de várias pessoas que escreveram sobre o assunto. Então, eu quero com isso fazer aquela, né, aquela inspiração que eu sempre gosto de trazer para vocês. Vale a pena estudar, vale a pena pensar um pouco mais, vale a pena se dedicar um pouco mais. A formação de vocês não pode ser uma formação somente operacional, né, das questões produtivas. Tem que entender a realidade, tem que associar o negócio aos fatores do ambiente externo, aos fatores econômicos, aos fatores políticos. É importante que a visão de mundo possa ser, porque é daí que vai sair uma estratégia, não é, melhor para aquele negócio que você estiver participando. Então, então, nesse sentido, eu achei importante apresentar para vocês aqui algumas características da Escola de Pensamento e Formulação Estratégica, até para a gente ganhar um estímulo, né, sobre as possíveis avaliações que a gente faz no contexto da gente, né, ou como gestor, ou como pessoa, ou como aprendiz de um determinado contexto, de uma determinada situação. Então está aqui, ó, as estratégias prescritivas e as estratégias descritivas. Só para dizer que há modalidades diferentes, né, do pensamento. A gente tem um leque, um espectro muito amplo para pensar o negócio, para pensar as alternativas. Ainda que a estrutura está lá, definida. Então, veja só, chamou a atenção aqui as mensagens, né, que eles identificaram para cada modelo, para cada escola, melhor dizendo. Então, se você tem aqui a escola do design, então a mensagem é ajuste, né? Pense o que pode ser modificado, não é? Mas implemente, não é? Não deixe para trás aquela metodologia, aquele caminho que você adotou. Formalize quando a questão do planejamento entra, né? Essa questão, né, da anotação, do controle, né, e do planejamento de médio, curto e longo prazo, está, né, enquadrado aí, a formalização disso. Né? E analise, calcule. Né? Então, achei interessante a gente trazer para cá esse momento de reflexão. Né? Você tem um ambiente competitivo, né? Vamos trazer agora para o nosso contexto. Então, é uma estrutura de mercado, então você precisa conhecer os elementos que participam desse ambiente, os fatores que influenciam, e aí você pode, né, pensar em estratégias, né, a partir desse exercício, né, de análise, formalização e ajuste. Na questão descritiva, o que ele trabalha? Né? A visão de negócio, né? Aqui a parte mais importante vai ser a inovação. O que você consegue, né, enxergar do futuro que pode ser, né, pode agregar valor, pode transformar as relações de produção, pode transformar as relações de consumo, inclusive. Então, essa visão, né, do empreendedorismo, essa questão de você estar sempre, né, antenado no que vai acontecer, no que pode acontecer para transformar. Aprenda, olha só, promova, combine, transforme, não é? Transforme integralmente, né, dentro desse processo que você tem estabelecido. Então, só para dizer o seguinte, há um campo aberto no pensamento estratégico, né, no pensamento, né, das pessoas que estão envolvidas com o negócio, para definir as estratégias. Mas eu só posso pensar a partir do momento que eu identificar, que eu conhecer, né, como essa estrutura de mercado está desenhada
e de que forma as empresas estão definindo o modelo de concorrência. Nessa mesma linha, os autores apresentam para a gente, né, eu gostei de destacar isso para vocês também, né, alguns aspectos que a gente tem que estar atento, né, e o que se destaca em todas as escolas, né, é a visão de mundo, é o olhar que a gente tem para o futuro, para o passado, para aquele processo, né, para aquele detalhe que pode gerar uma estratégia nova nas unidades de negócio. E por fim, só apresentar aqui o modelo holístico, né? Quando a gente fala em modelo holístico, a gente está falando de vários elementos que estão integrados. Então, a estratégia competitiva, na visão de Carvalho e Laurindo, pode ser representada dessa forma. A gente representou da forma anterior, né, e a gente viu a composição dos elementos que interagem, e aqui a gente está vendo de outra forma, né, mas com a mesma perspectiva. Né. Você tem que analisar todos os elementos, todos os fatores, né, para conhecer o funcionamento da estrutura e o modelo de concorrência que está definido, e a partir daí adotar as estratégias mais convenientes para o negócio. É isso, um abraço para todos, a gente se vê na próxima aula.